Bom dia a todos. Vamos aí de Minuto Tributário, iniciando nesta manhã de quinta-feira, já antecipando que os tribunais superiores estão em recesso e a tendência aí é que aquelas notícias bombásticas de julgamentos do Supremo Tribunal Federal ou do próprio STJ, a gente venha ter uma arrefecida aí neste mês de junho e voltamos com tudo sobre estas notícias em agosto, certamente, tá? Pela pauta tributária aí que os tribunais superiores levarem para frente. O que a gente vai conversar mais durante este mês de julho é justamente as questões administrativas, como reforma tributária, posicionamentos do CARF, posicionamentos da Receita Federal em consultas administrativas, modificações de lei, dentre outros aspectos aí que vão surgindo no nosso dia a dia. Ou julgamentos isolados, tá? Tribunal Regional Federal, Tribunais de Justiça, durante todos os 27 estados de federação. Para começar, sem muita enrolação, o que eu gostaria de trazer é algo que já vem sendo debatido em junho, desde junho de 2021, que é sobre a existência de um possível imposto mínimo corporativo global. Significa que 120 países sentaram e decidiram, aí uma ideia incipiente ainda, mas decidiram que muito possivelmente até o ano de 2023 será instituído um imposto mínimo global e a alíquota hoje que se conversa aí entre os representantes desses países é justamente de 15%. Eventualmente, uma multinacional brasileira que tem uma empresa lá que tem a sede domiciliada no paraíso fiscal, Brasil, a título de 5% de imposto corporativo, o Brasil teria o direito de, no mínimo, complementar esses 5% com mais 10 cobrando internamente. E aí muitos países aí aderiram esse início de acordo, essa ideia de um possível acordo sobre esse imposto global. Outros países como a Irlanda e a Índia, que têm ali uma tributação minorada, corporativa, como por exemplo a Irlanda é 12,5%, muito vem questionando se seria benefício para ela ou não. Tá? A tendência é que essas discussões venham a ocorrer daqui para frente e se busque saída aí para países feitos a Irlanda e a Índia, que aí tentar agregar esses países de alguma forma neste acordo, justamente para que todos os países fiquem na mesma página e você evite uma guerra fiscal entre países, que é muito comum. Se aqui no Brasil a gente tem uma guerra fiscal entre estados, mundialmente falando a gente tem entre países, principalmente em um dos pontos que ainda vai ser mais conversado por esses países aí, que é a tributação das Big Techs, que a gente está falando de Apple, a Amazon, dentre outras gigantes aí do mercado, a Facebook, dentre diversas outras aí que me fugiu a cabeça. Tá? E aí muito se questiona porque essas empresas, como trabalham ali de uma maneira tecnológica, onde você tributaria, tá? Onde seria a oferição de renda? Seria por países? A Europa hoje vem se movimentando para criar um imposto corporativo europeu sobre essas tecnologias ou um imposto digital, tá? É o que hoje se discute na Europa. E os países que têm, por exemplo, o domicílio dessas empresas já questionam, por outro lado, se isso seria benefício para eles ou não. Então, esse é um ponto mais delicado, mas que vai ser também debatido aí pelos países signatários desse acordo, tá? Outro ponto que a gente vai discutir é sobre a nossa reforma caseira, né? E trazer as notícias aqui muito rapidamente, porque muitas coisas a gente já acabou pincelando durante as últimas semanas. A primeira delas é que, antes de entrar na reforma trabalhista, a União fechou acordo de 100 bilhões de reais de transação tributária. Por que eu trago essa notícia? É algo que muita gente questionou se isso seria relevante ou não para a União, a questão da transação tributária. A transação tributária chegou para ficar, e o contribuinte nada mais fez nesse caso, ele tinha dívidas acima de 15 milhões e que possibilitou a ele emitir uma proposta para a Receita Federal do Brasil, uma proposta individual para ele mesmo, para que ele tivesse e realizasse essa transação tributária com reduções aí bem elevadas, tá? De multas, juros e até do principal, se não for ali, superar o crédito tributário todo em 50%. Então, o que é que significa? Significa que a transação tributária, muito se discutiu, diferentemente do refis, ela já trouxe uma arrecadação maior do que todo e qualquer refis já instituído pela Receita Federal. Tá? Isso aí é um ponto positivo e um excelente indício de que daqui para frente a tendência é que tenhamos menos ou quase zero refis, que aí é aqueles parcelamentos que são abstratos, que atingem a todos, e venhamos ter bem mais
transações tributárias específicas, que a transação, de uma maneira muito mais justa, ela beneficia aqueles devedores que não têm condição de pagar e que são devedores, vamos dizer assim, entre aspas, idôneos, tá? A Receita analisa o caráter e a empresa, a subsistência dela, o futuro dela, até o faturamento nos últimos meses, potencial de emprego nessas propostas de acordo individual. Tudo isso é analisado, inclusive os consultorias e os escritórios que atuam neste segmento têm um corpo de trabalho maior ali do que advogados, tem geralmente consultores e com profissionais contábeis, economistas, dentre outros profissionais que atuam ali nessa composição, tá? Para o futuro. Outro ponto que a gente vai tratar, e agora sim, sobre a reforma tributária caseira, são algumas pequenas notícias que vão saindo e que eventualmente a gente não chegou a debater. A primeira delas é do valor econômico, que pequena empresa será afetada por mudança. Essa notícia quer dizer justamente que a Receita Federal, passando a proposta do jeito que está, vai tributar os dividendos. Tem uma isenção daquela distribuição mensal de até R$ 20.000 para as empresas ME e EPP. E o que é que significa? Além disso, para fiscalizar justamente as distribuições de lucro que for superior a 20 mil mês ou distribuições antecipadas e disfarçadas de lucro, a Receita Federal tende a fechar mais o cerco para as empresas ME e EPP, tendo aí a aprovação dessa segunda etapa do que se chama, entre aspas, de reforma tributária. Essa modificação aí, essa proposta de modificação na legislação de imposto de renda, dentre diversos pontos, com a tributação aí dos dividendos e a impossibilidade de você deduzir a JSCP, tá? Dentre outros pontos que a gente vai conversando mais para o futuro. Outro ponto interessantíssimo é quanto a você atingir as holdings familiares, tá? Muitas delas hoje são do lucro presumido. A gente falou no minuto tributário passado, quando trouxe a modificação de precedente do CAF, da Câmara Superior do CAF, justamente um ponto que é holding patrimonial, holding familiar, qualquer coisa do tipo, elas geralmente são optantes do lucro presumido, são impossibilitadas, na maioria das vezes, de estar no Simples Nacional, a expressa vedação, tá? Para essas empresas estarem no Simples, e aí elas optam pelo lucro presumido. O lucro presumido, você acaba prevendo uma presunção sobre a receita bruta da empresa, que você reduz o lucro, tá? Você deixa de tributar 34% sobre o lucro cheio, que seria ali receita menos de despesa, o lucro contábil, e nesse caso das holdings, a despesa é muito baixa, via de regra, e você acaba tributando o lucro, no caso os 34%, IRPJ e CSLL, 15% de RPJ, 9% de CSLL e 10% de adicional naquela quantia que superar R$ 20.000 mês no mês e R$ 60.000 no trimestre. Você acaba tributando 10% de adicional de imposto de renda pessoa jurídica. O fato é que esses 34%, quando se trata de pessoa jurídica que é optante do lucro presumido, incide sobre percentuais que se aplicam sobre a receita bruta da empresa, tá? A depender do tipo de receita, se for de aluguel, se for de prestação de serviço, enfim, vai variando o percentual, tá? E aí, o fato é que essa reforma passando da forma que está, você acaba obrigando, assim como a gente falou, das sociedades em conta de participação para estarem ali optando pelo lucro real, as unifamiliares também, tá? Seria uma ideia da Receita justamente de fechar o cerco para esse tipo de planejamento que está sendo muito feito aí pelas empresas e pelas consultorias, né? Que vendem muito o planejamento tributário sucessório, planejamento tributário patrimonial, planejamentos em geral, com sociedade em conta de participação. Então, assim como a gente falou no minuto tributário passado, a ideia da Receita com isso é justamente evitar ali planejamentos que são ali, é o que hoje torna aí possível muitas atividades pelos contribuintes, tá? Por fim, a gente vai trazer uma notícia mais simples, mas que é um posicionamento, me parece que é isolado, e aí é importante também a gente trazer a nossa visão sobre isso. É um posicionamento isolado, porém importante, que é justamente aquela análise que sempre vai ter com relação à proporcionalidade da multa punitiva, tá? Aqui trata-se da decisão isolada da primeira instância de São Paulo, que determinado escritório, defendendo uma empresa na execução fiscal, conseguiu reduzir o débito, a multa de 90% para 20%. Por que isso é interessante? O Supremo Tribunal Federal já pacificou que 20% é um percentual adequado para as multas moratórias e que acima de 100% para as multas punitivas seria um percentual exacerbado e inconstitucional. E me parece que o que está aí no limbo
Hoje em dia, se é 20% uma multa punitiva, que vai até 90% em alguns estados, 75% na esfera federal, se você conseguiria descer ainda mais esses percentuais ao mais próximo de 20%, tá? E aí, enfim, vão existir vários precedentes, não é muito comum a gente ver decisão desse tipo, mas a gente traz a título de demonstração de que o direito ainda pode estar sendo discutido isso para os tribunais superiores e nos tribunais em segunda instância, tá certo? E aí a gente vai encerrando o Minuto Tributário de hoje, já desejando um excelente final de semana para todos vocês. Um forte abraço a todos.